Boa tarde. Tem alguém aí? Boa tarde, pessoal. Vou pedir para vocês hoje usarem o recurso do áudio, tá? Pra gente conversar, porque senão eu acabo parando muito para ver o chat e aí isso me tira do prumo aqui. E aí, sem falar que falando também, a gente, né, tem um vínculo melhor. Como é que vocês estão? Cansados. Cansados? Não me diga. Como todo mundo, né? Normal, né? Mas a gente continua, né? Mesmo diante do cansaço. A gente só tem que se cuidar para fazer uma rotina bacana, né? Nesse isolamento. Atividade física, se possível. Tomar sol, Exato. se possível. Encontrar com os amigos via internet, se possível. Pra gente conseguir passar por isso o mais saudável possível. A Verdade. atividade física só se for de madrugada, professor. É. Eu Fica não. difícil. Às vezes eu tiro uns 10 minutos aqui pra fazer uns polichinelo, que não dá, não. A gente tem que conter a nossa agitação também. Conter não, né? Exercitar a nossa agitação. Vamos lá então, gente. Então, boa tarde. A aula de hoje vai ser sobre o teatro espontâneo, conforme o nosso cronograma. O teatro espontâneo que ele tem, né, relação com o psicodrama, já vou falar qual é a relação, que é o tema da aula passada. Esse é o texto que nos guia na aula de hoje. Dentro desse livro, Intervenções Grupais, tem esse texto, eu tenho ele escaneado, posso colocar na EVA, para quem não teve acesso ainda conseguir ler. Só antes disso, um lembrete. Eu falei semana passada para vocês, né, que eu estava pensando como que eu iria fazer com relação aos trabalhos, que eu tinha solicitado a vocês os trabalhos, né, como atividade parcial, e que seria uma intervenção executada na sala de aula. Bom, diante, né, das conjunturas atuais, a mudança que eu pensei em realizar era de que vocês fizessem um trabalho teórico, né? Infelizmente, a disciplina se chama intervenções, né, dá um caráter prático, mas a gente não vai conseguir fazer essa prática grupal atualmente do jeito que a gente está fazendo. Então, eu vou escrever por e-mail para vocês depois certinho, né? Ou mesmo posso pôr no EVA também, que já conta presença para vocês, né? Acessando lá. Vou pôr na EVA as instruções do trabalho. Mas grosso modo, né? Instruções porque eu gosto de mandar detalhes, assim, do tipo critério de avaliação, tudo que vocês têm que se preparar. Mas o grosso modo, né? O que eu tinha pensado. De ao invés de vocês executarem uma intervenção, de vocês planejarem uma intervenção, de vocês entregarem para mim por escrito aquilo que seria a discussão que a gente teria antes da intervenção, né? Então, que atividade vocês pensaram, com que objetivo, em que grupo dá para ser realizado, qual é o resultado esperado, baseado nos textos que a gente está lendo, né? E outros também que vocês podem encontrar por aí. A ideia é que seja, né, uma intervenção em grupo, esse é o critério, que tenha, né, algum objetivo linkado à psicologia, evidentemente. E aí vocês escreveriam para mim esse trabalho por escrito e apresentariam ele oralmente numa das nossas aulas aqui no online. Se a gente retornar do isolamento, né, antes do semestre terminar, a gente faz isso presencialmente. Mas se não, a gente, né, vai nesse modelo de vocês apresentarem online. E a apresentação seria, né, falando sobre como seria essa intervenção, né, que vocês planejaram, apresentando como seria e com base em quê também, né? Porque eu não quero que vocês criem nada do zero, eu quero que vocês peguem, né, se baseiem, podem criar, óbvio que podem, mas também eu quero que vocês se baseiem em alguma coisa, né? Não é também tirar da cabeça uma coisa que vocês nem sabem se funciona, então, mas também não quero que vocês copiem e colhem alguma coisa de algum artigo ou de algum autor que a gente está estudando, então vamos fazer esse meio termo, né, entre pegar o que já existe e linkar com alguma coisa que vocês possam fazer, pensando em alguma intervenção em grupo, tá? Não sei se ficou claro, me digam se têm dúvida, mas a gente não vai explorar tantas dúvidas hoje por causa da gente ter que fazer a aula. Uma outra coisa que eu queria avisar vocês também sobre o trabalho é que eu mudei as datas, tá? Porque era para começar já agora no final de agosto, de abril. Só que como eu tô mudando as regras, né, mudando a forma de fazer o trabalho, eu achei que era melhor dar mais tempo para vocês. Então, eu vou dar todas as aulas teóricas e as últimas 3 aulas do semestre que serão as aulas de apresentação dos trabalhos.
A gente agradece, professora. Então, melhor, porque vocês vão ter todas as aulas, vão ter conhecimento de várias técnicas, e aí vai ser mais tranquilo de vocês executarem isso. E a parte escrita e a apresentação fica, então, para o final do semestre. Isso, eu refiz o cronograma de vocês, eu falei que ia refazer também, né? E eu vou encaminhar para vocês. Então, são as 3 últimas aulas, com exceção da aula de revisão e da aula que vai ser a avaliação, né? Que eu também não sei como vai funcionar ainda, a avaliação oficial. E o trabalho vai valer, então, 2 pontos a entrega escrita. Óbvio, né? Eu vou avaliar a qualidade dessa entrega, não só entregar vai valer 2 pontos, acho que ficou mal interpretado, né? A parte escrita vai valer 2 pontos e a parte oral também vai valer 2 pontos. E aí todo mundo do grupo, vocês já tinham feito os grupos, né, antes de entrar na quarentena, todo mundo do grupo tem que estar presente nesse dia na aula, então não vai poder mandar vídeo, né, ou participar de alguma outra forma, eu quero que todo mundo esteja ao vivo na aula aqui do Zoom. E todo mundo tem que ter alguma participação, tem que ter alguma fala, alguma colocação, pelo menos, para ser avaliado. Tudo bem? Eu acho que teve gente que chegou depois e não pegou a parte que eu falei que eu não ia ficar vendo o chat. Tá? Então eu vou ver o chat rapidinho, mas eu vou entrar mais no chat para não perder tempo aqui da aula. Alguém disse que não sabe se está em algum grupo. Você pode ver isso com seus colegas depois, Marina, por favor? Porque o pessoal me entregou as listas. Eu tô com ela aqui, inclusive. Mas caso você não esteja em nenhum grupo, você vê com algum colega em qual grupo que você pode entrar. É muita gente, eu não vou conseguir ver todos os nomes agora. Eu posso ver depois também. Mas, olha, olhando rapidamente, eu acho que realmente... Não, Marina tá assim, ó. Marina tá no grupo da Karina, Luiz, Maria e Roque. Marina Martinazzi. Já tá no grupo já. Beleza? Então eu vou mandar o cronograma, né? Para vocês saberem quais são as datas. Eu só alterei essa questão do trabalho e atualizei ele, né? De acordo com o que a gente tá realizando aí com alguns atrasos, né? Devido à semana que a gente ficou sem aula e depois da semana que teve atividade na EVA. Então, vou fechar o chat aqui. Agora, gente, vamos se colocar por áudio, né? Que aí fica mais fácil a gente conversar. Então, passado o lembrete, vamos lá agora para, né, o tema da aula, de fato. O que vocês... Pode ser que tenha gente que já leu o texto ou já tenha conhecimento dessa matéria, né? Mas espero-se que sim. Que tenha lido o texto, pelo menos. Mas o que vocês sabem, o que vocês acham que é o teatro da espontaneidade? O teatro espontâneo? Acho que é um teatro que acontece com aquilo que se tem no momento, né? Com a disposição e a intenção daqueles que estão dispostos a participar. Legal, Jaime. Tem a ver com a própria palavra espontaneidade, então, né? Legal. Alguém mais quer se colocar? Tem alguma outra ideia do que é o teatro espontâneo? Que acontece de uma forma natural? Sim. Também tem a ver, né, com a palavra espontaneidade. Sim. Essa é uma das requisitos também. Porém, ele é uma técnica, né? Então, você também não é natural, mas não é uma coisa sem regras, né? E sem método. Apesar dele ter bastante liberdade, né? E permitir bastante criatividade dos participantes. Vamos lá, né? Qual é a definição que a gente tem aqui da nossa literatura? O teatro espontâneo é uma modalidade de teatro que caracteriza-se por não ter um texto prévio, representações improvisadas ao mesmo tempo em que se cria o texto, ser construído com intensa participação do público. Então, esses são os 3 requisitos aí para você chamar uma técnica de teatro espontâneo. E aí vocês vão me perguntar, né? Poxa, então qual que é a diferença entre o teatro espontâneo e o psicodrama, que a gente já viu, né? O psicodrama, o sociodrama, as técnicas da sociatria que a gente já viu na semana passada. Aqui uma outra definição interessante, né? É um enorme guarda-chuva sobre o qual se abrigam muitos dispositivos cênicos. Será que entre esses dispositivos cênicos está o psicodrama? Vamos ver. Qual é a diferença e a semelhança? Sim, o psicodrama está aqui, né, relacionado. O psicodrama ele é um teatro espontâneo, só que a diferença é que o teatro espontâneo nem sempre tem objetivo terapêutico. Ele pode ter um objetivo unicamente artístico, tá? Quando ele tem um objetivo terapêutico, né, de desenvolvimento individual, ele pode ser chamado de psicodrama. Ele é o psicodrama. Quando ele tem uma ideia de desenvolver os grupos
equipes, famílias, etc., ele é o sociodrama, que a gente já tinha diferenciado na semana passada. Agora, o axiodrama a gente não falou semana passada. O axiodrama, ele é uma dramatização, né, do teatro espontâneo, quando é uma intervenção comunitária. E aí vou dar um exemplo para vocês. Ele é mais amplo do que o psicodrama e o sociodrama, né, portanto. Vamos imaginar que depois do retorno desse isolamento, a gente faça, né, uma peça, né, do teatro espontâneo, uma dramatização com relação a esse tema para a gente poder prevenir novas epidemias. Então, é sempre algo que se relaciona, né, a uma questão comunitária, uma questão, né, social mais ampla do que individual ou do que de um pequeno grupo, como uma equipe ou uma família. Tá? E o roleplay também. Eu falei um pouquinho do roleplay também na semana passada, né? Eu até comparei, falei que tem o roleplay game, que não é uma técnica terapêutica, mas que é né, quem conhece o RPG de mesa ou de videogame é sempre você assumindo, né, um papel, que é o teatro espontâneo dentro de um contexto educativo, dentro de um contexto de você desenvolver um papel para transmitir um conhecimento. Essa seria a diferença entre os 4 termos, né, relacionados. Então, todos eles estão relacionados de alguma forma ao teatro espontâneo, todos eles são um teatro espontâneo, a depender do contexto em que eles são utilizados. Como eu tinha dito, né, nem sempre o teatro espontâneo ele tem um caráter terapêutico. É óbvio que no nosso caso, a gente está estudando ele num curso de psicologia, não num curso de teatro, né? Então, a gente vai dar esse enfoque grande para a questão da terapia. Mas dentro do caráter terapêutico, né, que é o caso do psicodrama, do sociodrama e do axiodrama, ele entra como uma das técnicas de arte-terapia. A arte-terapia tem várias técnicas, o teatro espontâneo, então, seria uma delas, né? Ou mesmo ele pode ter esse caráter, né, de produção cultural, cujo único objetivo é artístico. Tá? Existem vários formatos, né, de teatro espontâneo. Esses formatos eles podem sofrer variações. Então, assim, como é espontâneo, né, como a ideia é criatividade, nada no teatro espontâneo vai ser uma coisa rígida, uma coisa do tipo tem que ser assim, pronto, acabou. Nada vai ser uma receita de bolo, você tem que fazer desse jeito. Tudo vai ser, né, uma sugestão de como realizar, mas permitindo aí uma flexibilidade na forma de realizar. São muitas alternativas, então, né? Então a gente tem que estimular a criatividade de quem está realizando e participando. Vamos lá para alguns tipos de formato. Existe o teatro de plateia, desculpa, onde o texto é criado e representado pelo público com ou sem a ajuda de atores. Existe o teatro debate, né, onde se inicia um debate mesmo de ideias, eu sou contra, eu sou a favor, etc. E ao longo desse debate passa-se a interpretar cenas que se relacionam a esse debate, então ele passa a ser cênico, né, ao longo do debate. Existe o playback theater, que é onde no qual o público conta histórias, expressa sentimentos e os atores transformam em cenas. Então o público não participa ele não participa assim atuando, né, mas participa na criação das cenas. São os atores lá que fazem. Existe o teatro de multiplicação, no qual uma história é interrompida para pequenas novas histórias poderem ser representadas. A gente viu isso pode acontecer também no psicodrama, né? Então essa técnica pode ser utilizada no psicodrama também, como todas elas, na verdade. Existe a dramaterapia, no qual um texto é representado de maneira convencional e depois o público o recria. Então, imagine vocês que, sei lá, conta lá a história da Chapeuzinho Vermelho. Estou dando um exemplo tosquíssimo, né? Uma peça lá da Chapeuzinho Vermelho. E depois o público pode, né, opinar sobre mudanças nesse texto, né, recriar ele de uma forma diferente, a depender, né, do que o público quer falar nessa história. E o teatro do oprimido também é uma técnica, apesar do teatro do oprimido ele não se colocar como uma técnica de teatro espontâneo, o autor desse texto que a gente está estudando agora, ele vai trazer o teatro do oprimido como sim uma técnica de teatro espontâneo, que é uma técnica brasileira, criada por um dramaturgo chamado Augusto Boal. E daqui a pouco a gente vai ver alguns vídeos que vão explicar um pouco melhor o que é o teatro do oprimido, porque ela é uma técnica bastante interessante. E se chama teatro do oprimido porque o Augusto Boal ele se baseou na obra do Paulo Freire, inclusive, para realizar, né, o que ele queria realizar no teatro, usando o método, né, do diálogo, de desvelar situações sociais em que alguém está em caráter de opressão, né, como, por exemplo, né, machismo, racismo, etc., né, pobreza, vários tipos de opressão. Eu vou passar um vídeo para vocês que tem falando um pouquinho sobre o teatro. Eu lembro que na aula do teatro do oprimido, na verdade,
Na semana passada, eu lembro que algumas pessoas não conseguiram ver o vídeo porque tinha problema no áudio. Eu vou ver se eu encontro ele, o link dele, que aí eu mando no chat para vocês. Eu tinha esquecido disso. Só lembrar qual é o vídeo que eu vou passar dois. É esse aqui. Vou colocar aqui no chat para quem quiser preferir abrir o link. Também tem essa possibilidade. Vai contar um pouquinho do que é o teatro do oprimido, que a gente está falando. Agora, o vídeo ele tá sem som, é pra ser assim mesmo? Não, o vídeo tem som. Não tá saindo Não, som mas... antes. Não. Você consegue assistir pelo link que eu passei? Pra mim também tá sem som. Alguém tá conseguindo ouvir o som? Eu não. Então, vocês conseguem acessar pelo link que eu passei aqui no chat, por favor? Aqui. Vou dar um tempinho para vocês assistirem pelo link, então.